Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Eu quero abrir o meu bate-papo político hoje com o jornalista Beto Almeida, falando sobre a ameaça da Covid entre os candidatos às eleições municipais deste ano e também entre os eleitores. As autoridades da área eleitoral têm feito recomendações com insistência para os candidatos, os dirigentes partidários e os próprios eleitores terem cuidado com aglomerações nesse período da campanha. É a partir da concentração de pessoas, de reuniões com um número mais elevado de participantes, assim como com a ausência de medidas preventivas, como, por exemplo, o uso da máscaras ou o uso constante da higienização com álcool gel, que esses casos de coronavírus acabam acontecendo. Aqui em Fortaleza, temos o candidato do PDT à Prefeitura da capital, José Sarto, fora de combate após ter confirmado por meio de um teste a Covid-19. E nas últimas 24 horas, outro aliado do candidato José Sarto, que é o governador Camilo Santana, também confirmou a testagem para o coronavírus. É uma preocupação, o jornalista Beto Almeida, e esses dois casos na capital servem de alerta para os candidatos nas cidades do interior do Ceará. Nós, repito, venho dizendo aqui, assim como o jornalista Beto Almeida, que fala com frequência sobre os cuidados, porque a pandemia do coronavírus diminuiu o número de vítimas de infectados, de óbitos em todo o Brasil, mas existem muitos casos que há ainda transmissão da doença e diante dessa situação há necessidade sim de cautela, prudência. Quanto mais exposição nós temos, mais riscos enfrentamos de contrair o vírus do coronavírus. Então, o jornalista Beto Almeida, é com esse assunto que eu abro o bate-papo político para dizer o seguinte, ao mesmo tempo perguntar, Beto Almeida, as campanhas de quem acaba contraindo a Covid tem um ritmo desacelerado. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor, a grande questão que eu faço, a grande pergunta... São 7h21. Quero que o jornalista Beto Almeida troque aqui de microfone com... nós vamos fazer um rearranjo aqui dentro dos estúdios do Jornal Alerta Geral. Enquanto isso, eu vou chamar o nosso repórter Carlos Silva, que vai chegar com informações sobre... Então, o Beto Almeida já está pronto. Beto Almeida já está pronto aqui para falar sobre esse assunto, a contaminação, a infecção do coronavírus na campanha eleitoral. São 7h21, estamos apenas reposicionando as câmeras aqui para quem nos acompanha pelas redes sociais, para dizer o seguinte, jornalista Beto Almeida, agora sim, o seu bom dia, Beto Almeida. Pois é, bom dia. Bom, a gente teve aí esse problemazinho de áudio, mas isso faz parte aí do ao vivo, né? E aí, Luciano, a grande questão que eu quero colocar aqui é a seguinte: a campanha eleitoral dá para continuar do jeito que está? Quando eu faço essa pergunta, eu estou me referindo a Fortaleza, eu estou me referindo ao interior do estado, onde nós temos verificado e acompanhado aglomerações. Simplesmente, Luciano, não há qualquer respeito hoje, não vou dizer qualquer, não vou generalizar, mas nós não temos hoje seguindo os protocolos sanitários recomendados. Tá aí o efeito disso. Por exemplo, nós já temos aqui em Fortaleza um dos candidatos contaminados, o deputado José Sarto, do PDT. Trouxe um prejuízo para a campanha dele? Não tenha dúvida que traz, Luciano. São 14 dias em que ele presencialmente está afastado das atividades de campanha. Nada do que o Sarto poderia fazer, por exemplo, fazendo visitas, indo para as comunidades, nada disso é possível. Aí vem agora esse caso do governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana, é fato, ele não está fazendo campanha, mas ele está em atos, estava até então em atos administrativos com forte teor político, participando ativamente de inaugurações, de atos de gestão aqui em Fortaleza, em parceria com o prefeito Roberto Cláudio. E isso, naturalmente, traria um efeito, um reflexo positivo para a campanha de José Sarto.
mas vamos sair aqui da capital, Luziano. Não vamos ficar só na capital, não. Porque o problema não se restringe só à capital. Vamos para o interior do estado. Nós temos casos no interior do estado que também detectam facilmente como a questão do respeito às normas sanitárias tem sido negligenciada. O Ministério Público Eleitoral, e o Ministério, a Procuradoria Regional Eleitoral, que atua no âmbito federal, tem feito um esforço, tem mandado recados, tem solicitado ao Ministério, aos promotores e procuradores que atuam no interior para ficar atento a essa questão. Mas eu tenho aqui o meu questionamento. Você pode dizer que eu estou sendo pessimista. Os casos estão aí, eles vão acabar ainda cometendo muitos outros candidatos, eu não tenho dúvida disso, mas eu arrisco a dizer para você, Luzenor e ouvintes, o seguinte: nada vai mudar no comportamento dos candidatos e dos eleitores. São 7h24, jornalista Beto Almeida. O comportamento das pessoas precisa sim mudar nesse período de campanha eleitoral, porque eu estou enxergando outra gravidade nesse cenário da pandemia do coronavírus. Qual é a gravidade, Beto? Você veja que em Fortaleza e em Caucaia, por enquanto são duas cidades, melhor dizendo, Eusébio, escolas já suspenderam aulas por conta de casos confirmados de coronavírus. Aí, Beto, vem a pergunta: será que há relação entre a campanha eleitoral e a suspensão dessas aulas, dessa agenda escolar, nesse cenário agora de pandemia do coronavírus? Será que tem relação entre campanha eleitoral e a retomada das aulas nas escolas públicas e privadas? Você há de perguntar, Beto Almeida, o que é que tem a ver, Luzenor, esse teu tipo de questionamento? Eu vou dizer o seguinte: a partir do momento que você tem as pessoas envolvidas com a campanha eleitoral, eleitores, eleitoras, que se entusiasmam com os eventos da agenda dos candidatos a prefeito, em todas as cidades do interior do Ceará, a partir do momento que você tem essa participação nos eventos da campanha eleitoral, e essas pessoas que são contaminadas, infectadas, acabam contribuindo para propagar a Covid-19, propagar o vírus, e como consequência, Beto Almeida, a partir dos laços familiares, ali tem um funcionário de uma escola, um professor, uma professora, essa contaminação chega aos estabelecimentos de ensino. Ou seja, Beto, a contaminação, a infecção dentro da campanha eleitoral, ela vai muito além do ciclo político e partidário. Não tenha dúvida, é um ato, Luzenor, a campanha eleitoral, como eu tenho dito, é um ato em si, Luzenor, de coletividade. É um ato que já reúne, necessita o contato direto, o contato mais próximo com eleitores, ou seja, com a população. Vamos estabelecer o seguinte: a própria escola em si, ela já é um estabelecimento que é feito para socialização. Escola, campanha eleitoral, todos são atos que facilitam ou que estimulam a socialização. Isso é normal. Ninguém aqui está criticando isso. Só que períodos normais. Em períodos normais. Nós não estamos em períodos normais. Nós não estamos vivendo um período, uma temporada, vamos dizer, normal. O que significa dizer que o simples retorno às aulas em si já implica um risco grande. Porque você tem funcionários, esses funcionários pegam transporte coletivo, esses funcionários têm contato com outras pessoas no trajeto para o trabalho, esses funcionários vão para um colégio, lá tem contato com alunos, com funcionários, e a partir daí a cadeia de transmissão, no caso do coronavírus, é muito maior, Luzenor. Aí vamos lá. Pega, por outro lado, isso que você acabou de citar. Essas pessoas que estão dentro de um colégio, de uma sala de aula, por exemplo, elas também têm amigos, têm famílias, têm um círculo familiar e de amizade, Luzinor, que também está envolvido diretamente ou indiretamente com a campanha, participando de atos, tendo contatos com candidatos, com pessoas que estão dentro da campanha eleitoral. Então, tudo isso favorece. Concordo com você. Isso só acende a luz amarela, vermelha, o que você quiser para chamar a atenção do seguinte: nós temos que botar na cabeça o seguinte: o coronavírus não acabou. O coronavírus está aí, nós não temos vacina, pode ter reduzido a letalidade dos casos. Hoje, na realidade, mudou o perfil. O que tem se visto é o seguinte: são os mais jovens que estão pegando, passando para os mais velhos. Mudou o perfil.
mas ainda assim nós não temos ainda a proteção esperada para o coronavírus. Sabe qual é a minha preocupação, Luciano? Eu vou dizer aqui para você, não estou sendo alarmista não. A minha preocupação é que se nós não fizermos um controle, as autoridades sanitárias, os candidatos, não tomar um controle agora, o risco é nós chegarmos em novembro numa nova onda de Covid. É louvável a iniciativa de muitos promotores de justiça, assim como dos procuradores eleitorais no Ceará, de tomarem a iniciativa, de correrem, de pressionarem, de alertarem e provocarem reuniões entre candidatos e partidos políticos para que sejam realizados pactos, acordos, para maior controle dos eventos da campanha eleitoral. Claro, Beto, retomo aqui logo ao início do seu comentário, quando você diz, Luzenor, ao final dessa história, nada vai mudar. É preciso mudar o comportamento, principalmente dos candidatos, Beto, que são os candidatos quem puxam as agendas das caminhadas, das passeatas. Então, é preciso mais cautela, é preciso mais prudência, porque do jeito, nesse nível, nós estamos no começo da campanha eleitoral. São 2 semanas. A partir de amanhã, nós temos pelo rádio e pela televisão a propaganda eleitoral que vai marcar uma nova fase da campanha, e essa nova fase vai despertar ainda mais a atenção dos eleitores e, como consequência, mais participação, mais engajamento dos eleitores na campanha. Engajamento que pode também marcar, Beto Almeida, maior presença física dos eleitores nos eventos da campanha. Eu entendo, viu, Luciano? São 7 horas e 30 minutos, Beto Almeida. A gente tem um intervalo aqui no Alerta Geral e nós vamos voltar já para continuar falando sobre a agenda dos candidatos, sobre esses problemas na área sanitária dentro da campanha eleitoral e também o custo das eleições municipais de 2020. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, a gente volta no bate-papo político para continuar falando sobre as eleições municipais, que em 2020 terão um custo de quase 3 bilhões de reais nos 5.568 municípios brasileiros, como conta agora o Carlos Silva. Há pouco mais de um mês para o primeiro turno da escolha dos novos prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios brasileiros, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, terá em 2020 um custo direto de R$ 968.700.000. Esse custo se refere às despesas para a realização da eleição, pagamento de pessoal e eleições suplementares. Segundo o TSE, o transporte, o armazenamento, a conservação e a preparação das urnas no processo eleitoral exigem a contratação de serviços e a gerência coordenada de várias ações. Essas tarefas, conforme ainda o Tribunal Superior Eleitoral, estão entre os principais custos de um processo eleitoral, ao lado dos gastos com mesários, apoio técnico-administrativo e com as Forças Armadas, que prestam auxílio logístico e de segurança durante a realização do pleito. Os custos das eleições são, porém, acrescidos de outras cifras bem expressivas. O fundo eleitoral, que nas eleições municipais tem R$ 2.300.000 para custear a campanha dos candidatos a prefeito e a vereador. O dinheiro do fundo eleitoral não chega a todos os candidatos e, na hora da partilha, quem tem força e poder de convencimento acaba levando um pouco dos recursos para bancar despesas da campanha. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. 2 pontos nessa mensagem, nessa matéria do Carlos Silva, jornalista Beto Almeida. Primeiro ponto, o custo das eleições, que poucas pessoas têm a dimensão real sobre o volume de recursos direcionados para bancar a campanha eleitoral e principalmente a mobilização dos mais de 140 milhões de eleitores aptos a votar no dia 15 de novembro nos 5.568 municípios. E o outro ponto, Beto Almeida, é o fundo eleitoral, que o Carlos Silva faz referência a quem tem maior poder de barganha para garantir o mínimo, uma fatia desses recursos para a campanha eleitoral. Exatamente, Luciano. E olha só,
Nós estamos falando de uma eleição num país do tamanho como esse nosso, Luzenor. São 147 milhões de eleitores, Luzenor. Nós temos cerca de 550 mil candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários, gente, distribuídos aí por todas as sessões eleitorais nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Tem noção do que é, Luzenor, a logística para organizar, para colocar em ordem todo esse cenário para que no dia do dia 15 de novembro tudo isso esteja funcionando perfeitamente? E para que tudo isso esteja funcionando de forma adequada, requer todo um trabalho prévio. Então, daí o alto custo de uma campanha eleitoral. Não é realmente barato, Luzenor. É algo que exige um orçamento extra, exige um esforço extra e uma dedicação extra de todos os envolvidos. Então, essa questão, que para o eleitor se resume apenas em sair da sua casa e ir cumprir com a sua obrigação de cidadão, chegar numa sessão eleitoral, ele não se dá conta de todo o trabalho e do custo que isso representa para o país. Mas é também o preço da democracia, é bom que se diga. Isso tudo tem um custo, mas é um custo que precisa ser bancado, e se todos os custos desse país se resumissem, os gastos se resumissem a isso, porque é a democracia. E a democracia, ela não tem preço, ela vale qualquer esforço, qualquer medida que traga a rotatividade de representação, a rotatividade de eleitos, a questão mesmo de que o cidadão possa se sentir parte do processo. Aí vem uma outra questão que foi citada aí por você e pelo Carlos Silva, que é a questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, aí já entram outros questionamentos, porque nós estamos tratando de outras questões. Há muitas críticas hoje feitas ao fundo eleitoral, principalmente porque ele é bancado hoje todo com recursos públicos. Nós já tentamos ter o sistema misto, público, mas também privado. A gente viu no que deu, Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3, o que você quiser mais. E até hoje, e se você me perguntar qual é a melhor saída hoje para se bancar os custos de uma campanha para os candidatos, eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada. Eu só acho o seguinte: do jeito que estava antes, era impossível. Você não tinha um equilíbrio entre os candidatos. Porque, na realidade, quem tinha maior poder aquisitivo, mais dinheiro, já largava com uma vantagem imensa. Aí veio o financiamento público. O financiamento público, ele drena dinheiro, ele tira dinheiro de áreas essenciais do Estado para bancar a campanha dos candidatos. E ainda tem essa reclamação que você citou, que nem todo mundo que é candidato recebe dinheiro, a verdade é essa. E outro ponto também, Beto, é que mesmo com a implantação do fundo eleitoral, que neste ano tem pelo menos 2 bilhões e 30 mil reais para serem distribuídos entre os candidatos a prefeito e a vereador, há também outra realidade que não deixa de existir nesse momento, que é o Caixa 2 da campanha eleitoral. Não adianta meio termo, porque sempre existirão os caminhos para o dinheiro não contabilizado entrar nas despesas da campanha eleitoral. Lembrar também, Beto Almeida, que a legislação eleitoral disciplina que partidos e candidatos possam utilizar o financiamento coletivo para arrecadar fundos para a campanha. As doações, de acordo com o TSE, devem ser feitas através de plataformas devidamente registradas junto à Justiça Eleitoral e precisam obedecer aos limites estabelecimentos na lei, ou seja, não estão permitidas doações de empresas e as doações individuais não podem ultrapassar 10% dos rendimentos anuais de quem vai doar esse dinheiro. Quem tem mais recursos, Beto Almeida, poderá também recorrer ao financiamento próprio da campanha, ou seja, autodoação, cujo teto é de 10% do limite de gastos estabelecido para cada cargo. Ou seja, se o Beto Almeida é candidato e vai disputar um cargo de prefeito, e nessa disputa o Beto pode gastar até 500 mil reais para garantir a campanha eleitoral, o Beto pode ter um autofinanciamento de 10% desse valor. É isso que eu entendi. É exatamente isso, eu acho. Sabe que, sinceramente, para quem pode bancar uma campanha, você não devia ter 10%, não. Estabelecia um teto para que os candidatos, como é hoje, estabelecer um teto para o candidato
gastar na sua campanha. Se ele tiver o poder aquisitivo para isso, podia bancar essa campanha dele todinha. São 7h40. Eu quero chamar o Carlos Alberto, Beto Almeida, porque a partir de amanhã, 7 horas, no rádio, começa a propaganda eleitoral do pleito de 2020. A você, ouvinte, que nos acompanha pelas emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará e a partir da nossa FM 104.3, na Grande Fortaleza, a partir de amanhã, 7 horas da manhã, entra a propaganda eleitoral no rádio. O Carlos Alberto chega com outras informações. Os ouvintes das emissoras de rádio passam a conviver, a partir desta sexta-feira, com uma novidade no ar. É a propaganda eleitoral, que será veiculada em 2 horários, das 7 horas da manhã às 7h10 e do meio-dia ao 12h10. Você que nos acompanha de segunda a sábado aqui no Jornal Alerta Geral não pode perder nada no conteúdo jornalístico mais equilibrado do Ceará. Você pode nos acompanhar a partir das 7 horas da manhã pelas redes sociais do Ceará Agora. Um clique no site Ceará Agora também dará acesso logo cedo, às 7 horas da manhã, às principais notícias e à informação útil na sua vida. Quando acabar o horário da propaganda eleitoral, você pode ficar ligada, aqui, para acompanhar o Jornal Alerta Geral pelo rádio. Outra informação sobre a propaganda eleitoral. A televisão irá veicular as mensagens dos candidatos a prefeito em bloco, de 1 a 1h10 da tarde, e à noite, das 20h30 às 20h40. O horário da propaganda eleitoral começa nesta sexta-feira, dia 9, e será veiculada até o dia 12 de novembro, 72 horas antes do primeiro turno para a escolha dos novos prefeitos e vereadores. Com informações das eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Esse recado é importante para nós que fazemos o Jornal Alerta Geral e para você, ouvinte internauta que nos acompanha. Então você não vai perder nenhuma notícia do Alerta Geral, porque estaremos pelas redes sociais, pela internet, aqui com esse mesmo compromisso de levar a você informação segura, precisa e útil na sua vida. A partir desta sexta-feira, Beto Almeida, tem o horário da propaganda eleitoral. E ao longo da programação, pelo rádio e pela televisão, os ouvintes, telespectadores também acompanharão as inserções, as mensagens de 30 segundos, de 1 minuto, a serem veiculadas pelos partidos e pelos candidatos. É a nova fase da campanha, é a fase, eu diria, Luciano, que marca, que impacta todos, eleitores, candidatos, porque os candidatos apostam muito na força dos veículos, do rádio e da televisão, para fazer chegar a sua mensagem, para convencer o eleitor a mudar o seu voto, a decidir pelo seu voto. E aí também, por parte do eleitor, isso impacta na vida dele, porque finalmente é como se o ritmo, a campanha, entrasse diretamente na casa do eleitor. Ele finalmente é impactado pela mensagem da campanha. Porque ele está lá esperando a sua novela começar, o seu jornal iniciar, ele está fazendo suas atividades e de repente entra uma mensagenzinha curtinha de 30, de 60 segundos. Enfim, é a campanha de cara entrando junto ao dia a dia, ao cotidiano do eleitor. E muitos candidatos, nesses tempos de pandemias, aposta mais do que nunca no efeito do horário eleitoral. A gente resta saber se vai ter tempo suficiente para os candidatos, de fato, mostrar o seu trabalho, mostrar suas propostas e, principalmente, convencer o eleitor. Porque tudo isso só tem um objetivo, é o eleitor. É ele o grande rei, o grande poder que tem para decidir o futuro, o rumo das cidades, das câmaras municipais. É isso daí. Agora, a gente tem que lembrar... Com a campanha eleitoral cheia de limitações, muita nesse limitação, cenário da pandemia do coronavírus, Beto Almeida, então, os recursos que dispõem os candidatos para usarem esse horário da propaganda eleitoral, recursos do ponto de vista do tempo, das mensagens a serem elaboradas, então é um tempo, um espaço precioso que os candidatos irão valorizar, porque é um caminho mais curto para chegar aos eleitores, ao invés do aperto de mão, das caminhadas e passeatas que são corredores de transmissão do coronavírus. É o espaço curto e mais seguro, né? Porque na realidade, como você bem disse, insistir na questão, Luciano, das caminhadas, dos arrastões, até mesmo das carreatas, porque tem muito candidato, inclusive aqui pelo interior, dizendo o seguinte, que o modo mais seguro hoje de se fazer campanha
de forma de rua, vamos dizer assim, seriam as carreatas. Em tese. Porque imagina só, Luciano, um veículo leva 5 pessoas. Essas 5 pessoas que vão dentro daquele veículo não necessariamente são pessoas de uma mesma família que convivem sob o mesmo teto. Só aí, meu amigo, se vão 5 pessoas que não moram sob o mesmo teto, essas pessoas em si já carregam um potencial grande de transmissão. Sem falar nos carros abertos que Aí, integram ainda as tem carreatas e sempre estão transportando pessoas, ou seja, aquelas pessoas têm um contato bem próximo e nessa convivência acaba tendo aí o risco de contrair, de ser infectado pela Covid. Luciano, eu vou fazer aqui um desafio para nós. A impressão que eu tenho é de que à medida que a campanha vai se aproximando aí lá para novembro, dizendo, eu acho que o desespero dos candidatos vai aumentando e cada vez mais esses atos de campanha, carreata, passeata, vão ser realizados intensamente. 7h45, então a você, ouvinte do rádio, amanhã o Alerta Geral está no às 7h10 aqui na nossa emissora, mas a partir das 7 horas da manhã já estamos, eu e o jornalista Beto Almeida, aqui com Marcos Furlan e toda a equipe do Alerta Geral, produzindo a melhor informação, o conteúdo jornalístico mais equilibrado aqui no Ceará para você, ouvinte internauta. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa quinta-feira. E até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.